Vamos lá, mais um vídeo aqui no nosso De Primeira para a gente repercutir tudo o que aconteceu nessa penúltima rodada da divisão de acesso, chegando, afunilando cada vez mais. E olha, chegamos na última rodada como chegamos na rodada anterior. Todo mundo depende só de si para classificar, isso mesmo. Os resultados aconteceram de uma forma que todos os times dependem apenas de si para classificar. Quem tinha maior chance de classificar nessa rodada, que foi o Glória e o Brasil de Farroupilha, não conseguiram confirmar. O Brasil de Farroupilha muito mais, porque o Brasil dependeria apenas de um empate jogando contra o Veranópolis dentro de casa e acabou perdendo. Então ele para nos 20 pontos e pode ser ultrapassado na rodada final por Gaúcho e também pela equipe do Glória da Vacaria. O Glória precisaria vencer. Se vencesse, estaria classificado, sim, não era praticamente, estaria classificado com os seus 20 pontos. Porém, acabou não conseguindo bater a equipe do União Frederiquense, ficou no 0-0 e com isso vai todo mundo. O Gaúcho, que venceu na rodada, a gente vai falar mais sobre o jogo do Gaúcho daqui a pouco. O Gaúcho que venceu, então tem 18 pontos, está ali, depende só de si. Se empatar, o Gaúcho está classificado pelos outros resultados. E o Passo Fundo, que não conseguiu vencer fora de casa, acabou empatando com o Tupi, o que decretou o descenso do Tupi, vai jogar a segunda divisão no ano que vem. Mas os resultados de hoje, principalmente o empate entre Glória e União Frederiquense, deixam o Passo Fundo muito vivo para a última rodada, dependendo só de si também, porque se o Passo Fundo vencer, ele vai chegar a uma pontuação de 19 pontos e vai estar classificado para a próxima fase, porque aí passa o próprio Glória da Vacaria. Então, gente, tudo pode acontecer nessa próxima rodada. A gente vai esmiuçar um pouco mais isso ao longo desse vídeo. Mas agora eu quero que você se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui no De Primeira, deixa o seu like também aqui, que é importante no vídeo, comenta, compartilha se você acha que ainda dá para Gaúcho e Passo Fundo. Será que os dois passam? Será que vamos ter Gaúcho e Passo Fundo na próxima fase? Pode acontecer, por que não? Vamos torcer muito para que isso aconteça. Pode acontecer sim, então essa é a nossa torcida. A rodada final é lá no próximo final de semana, tudo no sábado. E também quero falar aqui dos nossos parceiros, o Bet77 Apostas Esportivas, para você que está conosco e gosta de apostar, gosta de fazer uma fezinha no time do seu coração, ou em toda a rodada, enfim. Bet77 é a nossa casa de apostas, a casa de apostas que está conosco aqui no De Primeira. Tem o link na descrição do vídeo para você ir lá se cadastrar. Se você se cadastrar, usar o cupom PF77, você vai ganhar bônus no seu cadastro, bônus para você começar a apostar. Então, não perde tempo e vai lá. Inteligente Energias Renováveis também está com a gente, instalação de energia solar, Inteligente Energias Renováveis. Quando entrar em contato com eles, diz que você viu aqui no De Primeira. E ainda a Santa Madre Cervejaria, o Chopp Santa Madre, também é nosso parceiro aqui no nosso canal, aqui no De Primeira. Fazer uma saudação muito especial também ao nosso parceiraço Alex Borgman, que tá com a gente nessa nova etapa do De Primeira, na nova etapa do De Primeira Convida. Inclusive já está aí, o vídeo já está à disposição para você acompanhar a entrevista com o goleiro do Passo Fundo, o goleiro Robalo. E olha, foi o cara do jogo no sábado lá em Cristiumbal, né? O que ele pegou jogou muito bem. Então vai lá e assiste o vídeo, dá like lá, comenta, já está à disposição. E as imagens são do fera do Alex Borgman. Tá aí também, procura ele nas redes sociais, contrata o Alex aí para o teu evento. Alex Borgman Fotografia, parceiraço também aqui do nosso De Primeira, e a Pontual Distribuidora com o energético Hype, que também é uma delícia, também está com a gente aqui nessa parceria no De Primeira Convida. Mas aqui a gente vai falar sobre Gaúcho e Passo Fundo e sobre essa penúltima rodada da divisão de acesso. Vou chamar o Cleiton Vasconcelos para você acompanhar o que disse, o que acha. Cleiton Vasconcelos, qual a sua análise sobre a penúltima rodada e o que vem por aí na última da divisão de acesso. Cleiton.
Cristian Queiroz, audiência do De Primeira, então, olha, a rodada ela foi muito boa, claro, por Esporte Clube Gaúcho, porque a vitória diante do Monsul, dentro daquilo que a gente falou desde lá do início do campeonato, que fazer ponto em cima do Monsul seria algo diferente na campanha, né? O Passo Fundo, por exemplo, conseguiu 2 pontos em 2 empates com o Monsul, e o Gaúcho conseguiu ser melhor ainda, conseguiu fazer 3 pontos nessa vitória do último domingo, aliás, do último sábado, deu então ao Gaúcho o terceiro lugar na chave A, restando uma rodada para o fim da fase classificatória. Eu imagino que o Gaúcho já esteja com uma condição muito boa de classificação, porque no próximo jogo, é bem verdade, ele faz fora de casa contra o União Frederiquense, e aqui é duelo direto, mas tem essa condição aí do Gaúcho ser o terceiro colocado, embora a pontuação ela seja bem pequena entre o Gaúcho, que é o terceiro, e o Passo Fundo, que é o sexto. O Passo Fundo, aliás, que saiu ganhando do Tupi, deixou a equipe de Criciúmal empatar lá em Criciúmal, né? O resultado foi 1-1 lá no estádio do Tupi, em Criciúmal. E o Passo Fundo, aqui talvez o torcedor esteja fazendo aquela conta que o torcedor sempre faz ao fim do campeonato, quando ele começa a procurar cadê os pontos desperdiçados, né? E talvez no Tupi esteja a resposta para o Passo Fundo, porque o Passo Fundo lá em Criciúmal empata em 1-1, como eu acabei de dizer, somou um pontinho. E aqui no Vermelhão da Serra perdeu, né? O Passo Fundo perdeu, até foi de virada pro Tupi, aqui em pleno Vermelhão da Serra. Então o Passo Fundo, diante do rebaixado Tupi, fez só um pontinho. Então aqui talvez esteja a explicação por que o Passo Fundo é o sexto colocado e não é, por exemplo, o quarto ou o terceiro até empatado lá com o Gaúcho, por causa dos pontos desperdiçados diante do Tupi. E o Passo Fundo agora, ele vai para uma última rodada, e olha como o campeonato tá louco, tá? Porque o Passo Fundo vai para a última rodada com uma condição de classificar, claro, dependendo do resultado paralelo, né? O Passo Fundo teria que ganhar do Glória em casa e torcer por algum resultado paralelo dos outros adversários ali, do quinto, do quarto, do terceiro, que são exatamente o Sport Clube Gaúcho e também a equipe do União Frederiquense. Então daqui a pouco o Passo Fundo ele vai para uma última rodada em sexto colocado, mas ele pode terminar na zona de classificação junto com o Gaúcho, dependendo por exemplo, vai lá, Gaúcho empata seu jogo e o Passo Fundo ganha do Glória, passa o Gaúcho em terceiro e o Passo Fundo em quarto. Veja bem como o campeonato ele tá louco. Ao passo que daqui a pouco se o Passo Fundo perder em casa e o Gaúcho perder fora de casa, os dois ficam fora da próxima fase, um em quinto e outro em sexto. E daqui a pouco até em sétimo, porque o Veranópolis também, veja bem, o Veranópolis, que anteriormente era quase rebaixado, também chega com aspiração na última rodada da fase classificatória, né? Então, de fato e de modo que, essa vitória do Gaúcho diante do Monsul, ela foi muito, muito, muito importante. O ponto lá do Passo Fundo, ele pode ser lamentado, mas também não pode ser desprezado, porque é esse ponto exatamente que deixa o Passo Fundo numa condição de brigar também na última rodada da fase classificatória. Então a gente vê tudo, né, na última fase classificatória, na última rodada, aliás, nesses jogos envolvendo o Gaúcho e também o Passo Fundo, os dois com chance de classificação. Lá no início a gente também pensava, né, a gente chegou a cogitar a hipótese de não ter nenhum dos dois dentro da fase da próxima fase, ou pelo menos em condição de classificar. A gente chega na última rodada com os dois times podendo classificar-se para a segunda fase da divisão de acesso, Christian. Acho que são sinais, né? São sinais que as coisas aqui em Passo Fundo, elas começaram um tanto quanto turbulentas, mas se ajeitaram depois com o passar do campeonato, certo? Então ficou assim. Os dois dependem só de si. O Gaúcho, inclusive, com um empate, ele garante a classificação, porque se ele empatar, ele vai a 19 pontos, se o União Frederiquense já não ultrapassa ele, obviamente. Aí, o Passo Fundo vencendo, o Passo Fundo também chega a 19. Critérios de desempate, o Gaúcho fica à frente ainda. Se o Glória vence o Passo Fundo, aí o Passo Fundo fica para trás, o União Frederiquense fica para trás e quem classifica é Gaúcho e também classifica o Glória. Então o Gaúcho está numa situação mais confortável, pode empatar que vai estar na próxima fase.
o Passo Fundo precisa vencer. Se o Passo Fundo vence, independente de quem vencer entre Glória e União Frederiquense, ou melhor, Gaúcho e União Frederiquense, o Passo Fundo vai ultrapassar quem for derrotado e ultrapassa, obviamente, o Glória, que é o seu adversário direto. Então, esses confrontos diretos dessa penúltima e última rodada colocou todo mundo praticamente em situação de igualdade, com essa leve vantagem para o Gaúcho, que joga por um empate, e também o Glória, né? O Glória empatando aqui em Passo Fundo, já me parece que garante a sua vaga também, porque ele vai chegar a 19 pontos. Então, fica esses dois times aí. Os visitantes jogam pelo empate e os times que estão em casa vão precisar vencer para se classificar, mas todas as combinações são possíveis. Sobre os jogos, achei que o Gaúcho fez um jogo muito maduro, um jogo muito bom no sábado, mesmo com dois desfalques importantíssimos, que eram o Denilson e o Rafael Lemos. O Gaúcho conseguiu se impor aí na parte física, né? Não tinha aquela criatividade do Denilson e a velocidade do Rafael, aquelas jogadas de lado que eles fazem muito bem, mas conseguiu compensar na parte física, né, nessas questões, e conseguiu vencer com um gol do Artilheiro, com um gol do Rosseto, e coloca o Gaúcho nessa situação para a última rodada. O jogo do Passo Fundo eu acabei não conseguindo acompanhar, porque estava trabalhando no jogo do Gaúcho, mas acompanhando a transmissão dos colegas, a gente pode ver que quem brilhou na partida foi o Robalo, e aí o Passo Fundo ainda abre o placar, mas acaba não conseguindo segurar o resultado, que seria excelente, mas enfim, os resultados colaboraram. Fica tudo para sábado no Vermelhão da Serra e em Frederico Westphalen. Boa sorte para os nossos times, boa sorte para o Gaúcho, boa sorte para o Passo Fundo, e aqui no De Primeira a gente vai acompanhando e vai contando tudo para você. Então fique ligado, se inscreva aqui no canal, vá nos nossos parceiros, tem todos os links aí na descrição do vídeo, e vamos torcer muito, vamos estar juntos no próximo final de semana com o futebol aqui da nossa cidade. Inclusive, o Gaúcho pode terminar em segundo colocado, né? Tanto o Gaúcho quanto o Glória, porque o Brasil de Farroupilha não conseguiu vencer nem empatar, então pode ser ultrapassado pelos dois. Tá tudo muito confuso. E aí depois a gente vai fazer as projeções e ver quem a gente vai enfrentar no lado de lá da tabela. Mas vamos lá, vamos garantir classificação, que os dois times aqui de Passo Fundo avancem. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa torcida aqui do De Primeira. Se inscreve no canal, deixe seu like, e agora vamos ver os gols dessa rodada, o gol da vitória do Gaúcho e os gols do empate do Passo Fundo aqui no De Primeira.